Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, campanha que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio. No mundo, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o oitavo país com mais suicídios no mundo. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida no país. Para falar sobre o suicídio, eu vou conversar com a Karina Okashima Fukumitsu, psicóloga do pós-doutorando em psicologia e coordenadora da pós-graduação em suicidologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Com Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador do curso de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna. Você confere também as notícias do mundo com a repórter Mônica Gleire, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor, do site do Observatório do Terceiro Setor, com a Júlia Pereira. E a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Karina. Bom dia, Rodrigo. E bom dia a você que está em sintonia aqui no Observatório do Terceiro Setor com o programa Brasil Cidadão. Franklin, está tendo uma grande polêmica, um documentário na Netflix, O Dilema nas Redes. Você que assistiu, você aconselha? Sim, eu aconselho. É um filme que é bastante crítico com relação às redes sociais. Mostra que essa indústria, na verdade é isso mesmo, é uma indústria que foi montada e que está constantemente manipulando você e as suas opiniões. Para você ter uma ideia, se você acessa qualquer canal que você de compras, né, procurando um produto, você pode ter certeza que logo depois você vai receber uma infinidade de mensagens oferecendo produtos similares ou de outras marcas, enfim, e tendo uma forma que induzir você a consumir. E por aí vai, não só nos produtos, mas também nos sentimentos, nos comportamentos. É um filme bastante recomendável, que todo mundo devia assistir e principalmente os adolescentes e os jovens. Eles são o principal foco dessa indústria. É importante reconhecer a importância da internet, mas ter uma visão crítica, né, das redes sociais, para que você possa não ser manipulado. Muito Exatamente. bem. Bom dia, Karina. Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Rodrigo, e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês. Karina, em maio, nós observamos que ocorreram 103 mil postagens nas redes sociais falando de suicídio. Há 20 anos, o suicídio era um tabu. Ele deixou de ser no Brasil? Não deixou de ser, mas eu acho que é importante a gente pensar, porque um tabu, ele tem a sua história e a sua promessa de que a gente não pode falar sobre ele. Eu acho isso muito importante falar, porque vocês trazem, né, um protagonismo da gente conseguir colocar esse assunto em pauta. E eu agradeço bastante todo esse caminho que a gente tem andado. Agora, uma das coisas que o Franklin falou, eu achei muito importante, essa indústria midiática promove realmente o incentivo à produção, à indução, e é uma preocupação diária. Por isso que a gente precisa conversar sobre esse assunto. É por isso que a gente tem que ter um senso crítico a respeito de tudo aquilo que é colocado, principalmente quando os suicídios são escancarados pela mídia. Qual é a função disso tudo? E é isso que a gente vai poder conversar hoje. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite e é um prazer estar aqui com vocês e com quem está nos acompanhando. Como você observa essas postagens, a rede social tratando do suicídio? É uma maneira correta, é ideal, não é? O seu olhar sobre o que está acontecendo nas redes sociais em relação ao tema suicídio?
Ótima pergunta. Como o Franklin bem apontou, esse documentário da Netflix é fundamental assistir, todo mundo precisa assistir, porque traz, de fato, a falta de controle que rege as mídias sociais, né? A falta de ordenamento, a falta de qualquer regulamentação, inclusive do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista ético também, né? Então, o que a gente observa nas redes sociais, as redes sociais poderiam ter um alcance em termos de campanha pública, de campanha de política pública, de conscientização muito grande. Mas, infelizmente, por conta dessa falta de ordenamento, desse liberalismo excessivo aí da produção de conteúdos, acaba eventualmente destacando grupos e falas que não são adequadas quando a gente pensa em prevenção ao suicídio, né? Inclusive, tem grupos já documentados, grupos que atuam especificamente na indução do suicídio, como a Karina mencionou, né? Então, essa falta de coordenação dessas ações, essa falta de fiscalização também, infelizmente, deixa a rede social num papel aquém do que ela poderia exercer em termos de política de saúde. Karina, como construir uma política de saúde para evitar o suicídio, pensando na atuação das redes sociais? Isso que o Rodrigo acabou de trazer, eu acho que é extremamente importante, principalmente na questão de uma organização, nessa forma da gente falar sobre o suicídio, porque realmente a falta de controle, a falta de ordenação traz uma falta ética. E o que a gente fala de ética, né? São os nossos valores, como é que a gente vai divulgar e minimizar, inclusive, esse tabu do suicídio se a gente tiver uma progressão de comunicação sensacionalista. E essa é a nossa preocupação. Então, quando a gente pensar em políticas públicas, principalmente para se falar do suicídio, a gente tem que cortar, ou pelo menos se existe a possibilidade, da gente realmente ter uma fiscalização e uma coordenação para que essa progressão de comunicação sensacionalista seja evitada. Porque a minha grande preocupação dessas notícias de suicídios é que comece a entender, ou as pessoas comecem a entender que tudo bem a gente escancarar um suicídio, escancarar os métodos letais, e não está tudo bem. Eu acho que isso é muito preocupante em termos de pessoas em vulnerabilidade acessarem esta informação, inclusive tem várias recomendações da Organização Mundial da Saúde para as notificações de suicídio. Então, acho que a gente tem que ser muito cauteloso, porque agora, com a expressão midiática, a gente perdeu o controle das fronteiras. Tudo entra, tudo é possível ser visto, e essa é a minha grande preocupação. Então, eu realmente acredito que deveria haver uma fiscalização em termos de o que é colocado também, né, na mídia. Muito bem, Rodrigo. A Karina falou dessa preocupação de como é abordado o tema nas redes sociais, suicídio. Nós poderíamos considerar que esta realidade é um estímulo para o suicídio para crianças e adolescentes? O que o documentário aponta de uma forma muito sagaz é que a velocidade da mídia social ela acaba dificultando com que as pessoas tenham um pensamento reflexivo mais apurado, né? A gente é estimulado a agir por impulso, agir no imediatismo, que é dentro da lógica do que o Franklin mencionou, dentro da lógica do consumo, do mercado. A gente precisa adquirir as coisas rápido, a gente não pode refletir muito, né? Então, isso quando a gente fala do público-alvo aí da infância e adolescência, isso é particularmente bastante perigoso, porque a depender do que é veiculado, a gente está lidando com uma população particularmente vulnerável, particularmente impulsiva, imediatista, etc. E aí, dentro desse contexto, o que é veiculado na mídia social acaba podendo aumentar o risco. E fora a questão que a gente sabe dos estudos mais recentes, dos problemas de saúde mental associados ao uso excessivo das tecnologias, né? E o próprio documentário mostra isso, da questão da comparação entre os adolescentes, um adolescente com uma autoestima mais fragilizada, ele pode se comparar desfavoravelmente em relação aos outros, achar que a própria vida é mais infeliz ou mais
desprovida de satisfações do que a do outro. Então, todo esse cenário acaba gerando uma situação de grande risco em saúde mental e, por consequência, risco aumentado ao suicídio também. Aumentou os problemas com a saúde mental durante a pandemia. Rodrigo, é possível mostrar ou traçar um perfil do suicida? Olha, Raul, essa é uma pergunta clássica que vários meios, várias entrevistas acabam nos perguntando, né? Na verdade, a grande preocupação do perfil, eu acho que é estigmatizar algumas pessoas, e a gente acaba eventualmente focalizando muito em algumas pessoas e acaba descuidando de outras, né? Da mesma forma que existem pessoas que evidenciam alterações grosseiras do comportamento, uma pessoa francamente deprimida, não sai de casa, deixa de falar com as pessoas, evita os amigos, começa a faltar no trabalho. Isso aí é óbvio, ululante, de que essa pessoa não está bem e precisa de ajuda, né? Mas é muito comum também, não é incomum, na verdade, o suicídio sem aviso. O suicídio, a pessoa está, principalmente com essa coisa das redes sociais, o sofrimento fica muito mascarado, né? Então, é muito comum a timeline de uma pessoa no Facebook, por exemplo, com fotos felizes, festas, etc. E bum, de repente essa pessoa se suicida, né? E ninguém sabe direito o que aconteceu, fica uma coisa de perplexidade. Outra coisa que eu acho complicado em definir o perfil, fora nessas alterações mais evidentes de comportamento, é que gera um peso sobre as pessoas que estão em volta também, né? Porque, principalmente para a família, porque, putz, eu não observei que o meu filho mudou isso, mudou aquilo, eu devia ter ficado atento. Então, pode intensificar, a depender da forma como isso é veiculado na sociedade, pode estimular a culpa dos familiares, das pessoas próximas, de, putz, eu não detectei, eu não observei, eu não prestei atenção como deveria, eu não sabia, eu não adivinhei, né? Muitas vezes o risco de suicídio individual, existem os preditores, assim, homem tem mais risco, adolescente, pessoas com depressão, pessoas que sofreram perdas recentes, pessoas endividadas, pessoas com problema com álcool e drogas. Existe um profile aí de pessoas com maior risco de suicídio pela literatura, né? Mas quando a gente vai para o indivíduo, e qualquer pessoa pode se matar, mesmo fora desses fatores que eu mencionei, fica muito difícil jogar essa responsabilidade para quem está observando de fora, né? Eu acho que a prevenção ao suicídio, talvez a gente tenha mais a noção dos fatores de risco associados ao suicídio do que a questão individual. Porque a questão individual, ela é randômica, ela é errática. Pessoas que aparentam estar muito bem podem se matar, pessoas que aparentam estar muito mal podem não se matar. Então eu acho que a gente pensar numa métrica sociodemográfica mesmo, né, de pensar que o homem é o sexo frágil quando a gente fala de suicídio. As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens têm mais êxito letal porque usam meios letais com maior exatidão. Então, eu acho que uma campanha de sensibilização dos meios de comunicação tem que mencionar esses elementos, né, da gente sair um pouco do indivíduo, de estigmatizar o indivíduo como uma alteração e culpabilizar o ao redor para uma perspectiva mais sociológica até, né? De pensar na questão do homem, na questão da questão socioeconômica, que agora, no pós-pandemia, certamente vai ser um indutor aí de talvez um aumento de incidência de suicídio no Brasil, né, em todo o mundo, eventualmente. Então, acho que pensar mais macro mesmo. Um caso de psicologia social, olhando a sociedade como um todo, para identificar os problemas que causam nas pessoas individualmente. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A ONU abriga evento em apoio ao Líbano, após explosão no porto de Beirute. A Mônica Gregg, de Nova York, tem as informações. As Nações Unidas realizaram um encontro de alto nível para apoiar o Líbano às margens da sessão da Assembleia Geral. No mês passado, uma explosão no porto de Beirute agravou uma crise econômica e social enfrentada há vários meses pelos libaneses. O secretário-geral Antônio Guterres lembrou que quase um ano após os protestos de rua por mudanças, havia ainda poucos sinais concretos da implementação de reformas. Para ele, a explosão que matou pelo menos 200 pessoas e deixou milhares de feridas foi um abrir de olhos. Guterres acredita que o Líbano precisa de um reforço na assistência internacional ao país.
O secretário-geral elogiou a indicação do primeiro-ministro Mustafa Adib e pediu a formação rápida de um novo gabinete que atenda às aspirações e necessidades do povo. Ele também afirmou que sem esse passo não será possível se recuperar e se reerguer, o que pode levar a mais dificuldades para os libaneses. Guterres acredita que as reformas sociais e de previdência são necessárias para garantir o bem-estar, principalmente dos mais vulneráveis. Ele elogiou a participação de mulheres ativistas, de organizações da sociedade civil e de movimentos sociais na busca pela resposta aos anseios da população. Ele citou as ações da ONU no processo de recuperação e reconstrução desde a explosão no porto de Beirute. Guterres lembrou que o Líbano abriga quase 1 milhão de refugiados sírios, além da tradicional comunidade de refugiados palestinos que vive no país. O chefe da ONU saudou a decisão da França de abrigar uma conferência de doadores para o Líbano em outubro. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. O tema do programa de hoje é Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Estamos conversando com Karina Okajima Fukumitsu, psicóloga, e o médico psiquiatra Rodrigo Martins Leite. Frank Valverde. Então, Joel, eu queria aproveitar e falar um pouco sobre uma enquete que nós fizemos aqui no Observatório Terceiro Setor, via Instagram, no final de agosto, e nós perguntamos o seguinte para os nossos seguidores e seguidoras: se eles conheciam alguém que já havia tentado o suicídio. E veja só o resultado: 90% das pessoas que participaram dessa nossa enquete se manifestaram que sim, que conheciam alguém que tinha cometido o suicídio ou tentado o suicídio, e apenas 10% que não. Tá? E nessa questão do que foi colocada também pela Karina e pelo Rodrigo, me veio uma questão que eu acho importante nós levantarmos, e até no nosso papel social de tentar esclarecer e explicar para a sociedade em geral certas atitudes que devemos ter, principalmente os pais, né? Com crianças e com adolescentes, que, como foi colocado para os nossos participantes, estão nesse grupo mais de risco, né, de cometer o suicídio. Eu lembro que há uns tempos atrás surgiu um jogo, um game, chamado Baleia Azul, que de uma certa forma incentivava o suicídio de crianças, né? Que é uma coisa pavorosa, né? Um jogo dessa natureza. E eu gostaria que tanto a Karina como o Rodrigo colocassem de que forma que os pais podem ficar atentos para evitar que uma criança cometa um ato desses. Karina. A primeira coisa, Franklin, que eu acredito é que, assim, todo o processo autodestrutivo, sobretudo o suicídio, é um ato de comunicação, de uma dor sentida e não consentida. Sendo assim, o que a gente vai precisar entender, se é um ato de comunicação e se um jogo com os curadores, que são curadores do mal, né, que trazem direcionamentos da pessoa se ferir, se autolesionar e também se matar, o poder que isso traz num jovem é enorme. Só que eu também acredito no poder da comunicação entre pares, entre pais. Ou seja, vale a pena, todas as vezes que a gente perceber que os nossos filhos ou os nossos jovens estão mostrando alguns sinais, e quais são eles? Né? Mudança abrupta de comportamento, uma certa tristeza, um certo afastamento, inclusive essas questões dos jogos, né, estão demais parados em jogos, ou jogando, ou brincando, ou perdendo, ou utilizando o tempo, valorizando muito mais esses jogos. É importante que nós nos aproximemos. E aí, então, esse estilo de comunicação falando, olha, alguma coisa não está legal, porque não é possível que você prefira muito mais ficar em computadores né, tem uma preferência a ficar conosco, ou no convívio familiar, no convívio social, o que tem acontecido com você. Então, eu acho que a melhor abordagem nesse sentido é estimular e aperfeiçoar e aprofundar o tipo de comunicação que a gente tem no nosso sistema, tanto familiar quanto, né, com as pessoas que fazem sentido para nós. Então, essa é a verdadeira abordagem, porque uma das coisas que eu questiono é assim, como que um jogo que vem do nada, ele aparece dentro da nossa casa e começa a dar direções, e direções perigosíssimas. Por quê?
porque a fronteira realmente está aberta, porque não há fiscalização, e não adianta a gente falar que a gente tem que tirar agora os celulares, porque principalmente na pandemia, a nossa via de comunicação é através dos celulares. Né? Então, assim, o que a gente vai precisar fazer? Né? Trabalhar muito, né, com essa comunicação da relação humana. E eu realmente sou uma pessoa que acredito nesse tete-a-tete, nessa possibilidade da gente cada vez aperfeiçoar mais a nossa aproximação relacional. Rodrigo. É muito interessante esse tema, né? A primeira coisa que me ocorre é que a gente vive um momento histórico muito peculiar, né? Em que existe, de fato, uma fragilização do vínculo comunitário, do vínculo dentro dos lares, né? A gente vive um tempo em que os pais trabalham fora, a comunicação, como a Karina falou, dentro das casas está muito prejudicada, né? Na mesa do jantar, as pessoas ficam cada um no seu celular e cada um no seu mundo, e isso tem sido um sintoma do nosso tempo, né? Sem dúvida, essa alienação, esse descolamento, essa desvinculação entre as pessoas, sem dúvida é um fator de risco, abre caminho, abre flanco, né, para aberrações como essa, né, jogos e pessoas que se comunicam. Então, eu acho que os pais, em vez de se preocupar com uma segurança digital, né, eu acho que os pais têm um papel de desestimular o uso excessivo de tecnologia, mas os pais precisam observar, em primeiro lugar, se eles não estão fazendo uso excessivo da tecnologia também, né, senão meu filho fica na internet o dia inteiro e os pais o tempo todo também, cada um no seu mundo, né? Então, a gente está imerso aí numa coisa bastante complicada que contribui para a perda afetiva, para a perda da capacidade de comunicar, para o afastamento entre as pessoas. Então, eu acho que talvez uma campanha, um alerta mais amplo seja em relação ao uso excessivo de tecnologia. Tem campanhas no Reino Unido que eles falam, inclusive o próprio mês de setembro, lá é uma campanha de desintoxicação digital, né? Que ainda não pegou no Brasil, que ainda a gente fala de vez em quando, mas não encontra eco, porque a gente está tão maravilhado com todo esse aparato que a gente não está podendo observar o malefício que isso traz em termos tanto de horas perdidas, quanto em termos tem questões cerebrais envolvidas, né? A gente fica preso nas mídias sociais porque a gente está esperando aquele like, está esperando aquela mensagem do WhatsApp, está esperando aquele coraçãozinho do Instagram, a gente fica nessa agonia o tempo todo, porque a cada like é uma molécula de dopamina a mais no seu cérebro, então a gente está viciado nisso. Então é uma sociedade dependente de tecnologia. Então esse é o grande ponto. Eu acho que os jogos, outras figuras estranhíssimas, bizarríssimas aí que a gente fica sabendo, são problemáticas, mas em termos de efeito de massa, né, de alcance populacional, o que a gente está precisando urgentemente no Brasil é uma campanha de desintoxicação digital, o que num momento de pandemia fica um pouco mais difícil, mas antes da pandemia a gente já vinha falando da necessidade, porque faz mal desde o ponto de vista cerebral, né, como eu disse, até do ponto de vista social, relacional, vincular dentro das famílias. Isso a sociedade precisa ser sensibilizada, porque aí, nisso reside um grandíssimo fator de risco para a saúde mental e, sem dúvida, para a questão do suicídio também. Rodrigo, rapidamente, eu gostaria de saber de você quais as doenças ou síndromes provocadas pelo uso excessivo das redes sociais. Olha, Raul, essencialmente são síndromes depressivas e ansiosas, né? Todas elas por vários mecanismos, né? Esse primeiro que eu citei no início da nossa conversa, da comparação entre as pessoas, o mundo das pessoas nas redes sociais é sempre melhor e mais feliz e mais intenso e mais prazeroso do que a vida real, né? Esse é um problema. Essa coisa da gente esperar a recompensa, né, o tempo todo, né? Esse condicionamento também é uma coisa que acaba interferindo do ponto de vista neuroquímico nos nossos cérebros também. Então, isso é de fato uma coisa que, como eu disse, a gente precisa realmente ficar atento enquanto formador de opinião, enquanto mídia, enfim, representação social. A gente precisa realmente se voltar para essa preocupação. Uma coisa que no Brasil está passando batido
e no Reino Unido eles já perceberam que, vários problemas de saúde associados, né? Não só de saúde mental, ansiedade, depressão, como eu disse, mas problemas ortopédicos. Assim, os ortopedistas estão recebendo cada vez mais pessoas com lesão de esforços repetitivos relacionados a celular, a computador. Então, uma campanha maior em termos de saúde geral precisa ser veiculada nesse sentido. A gente está adoecendo mentalmente e fisicamente por conta disso. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. Olá, Júlia, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Joel, tudo bem? Bom dia a todos. Quais são as notícias que você tem hoje? Bom, vou começar com uma boa notícia. Um italiano adotou uma menina com síndrome de Down que havia sido rejeitada por 20 famílias. Luca, ele sempre teve o sonho de ser pai, porém não é comum que na Itália permita a adoção para homens solteiros e principalmente homossexuais, como é o caso dele. Em 2017, quando conseguiu a permissão, o governo declarou que Luca só poderia adotar uma criança com necessidades especiais e que tivesse sido rejeitada por outras famílias. Foi aí que, em julho do mesmo ano, a menina apareceu na vida dele. E 2 melhores amigos venceram a morte e se formaram juntos na escola. Melhores amigos desde os 3 anos de idade, Odin Frost e Jordan Granberry, nasceram com lesões cerebrais que trouxeram diversas limitações para eles desde cedo. Eles se conheceram num centro de programas excepcionais, foram colocados na mesma sala de aula e não se desgrudaram desde então. Geralmente, portadores de lesões cerebrais severas são pouco estimulados por sempre receberem algum diagnóstico ruim. Mas, esperando todas as expectativas negativas, eles conseguiram se formar no ensino médio com 18 anos de idade. E o líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak, de 66 anos, venceu o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano. A premiação é realizada pela União Brasileira de Escritores e reconhece autores que contribuem para o desenvolvimento da democracia brasileira. Krenak é autor dos livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, publicados pela Companhia das Letras. O prêmio vai ser recebido por ele em dezembro. Muito bem, tá aí as informações de Júlia Pereira. Júlia, obrigado, você volta na próxima semana. Obrigada, Joel. Franklin, nós temos aí boas notícias, né? Durante o exercício da humanidade pode ser uma solução, né, para esses problemas que a gente está vivendo durante a pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo. É verdade, João. E dentro dessa perspectiva, nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, nós vamos lançar ainda este mês aqui a campanha Observatório em Movimento. O que vem a ser essa campanha? É uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento. A Karina mesmo vai participar, está participando desse nosso projeto do Observatório em Movimento, que é uma forma de a gente poder passar melhor essa pós-pandemia, né? Como nós vamos fazer para viver nesse novo mundo que está surgindo pós a pandemia. E eu queria também aproveitar, Joel, para convidar todos e todas para que nos sigam em nossas redes sociais, que acompanhem o que nós do Observatório Terceiro Setor estamos fazendo. No facebook.com/Observatório 3 Setor, Instagram, @Observatório 3 Setor. E também nós temos um canal no YouTube, que é youtube.com/Observatório 3 Setor. E no nosso portal, Joel, já aproveitando que você me deu essa deixa aí, eu quero falar aqui de uma matéria que nós postamos, que tem o seguinte título: Dor ignorada. 10.300.000 pessoas passam fome no Brasil. E isso gerou alguns comentários das pessoas que nos seguem. Jéssica Silva, de Aquirás, lá no Ceará, comentou: sofrimento que poderia ser evitado se tivéssemos políticas públicas que atendessem a população de forma geral e com qualidade. Porém, os governantes só pensam nas próprias vantagens que acumulam para si. É lamentável, comenta a Jéssica Silva, lá do Ceará. E o Camilo de Souza, de Mirador, lá do Maranhão, diz: essa é outra triste pandemia. Promove apenas quem já passou pelo menos 24 horas sem ter o que comer. Esses sim sabem exatamente como a fome dói.
Joel, é só E uma das lembrando, dos Franklin, que a comentários. fome aumentou na pandemia aqui no nosso país, né? Exatamente, exatamente. As pessoas às vezes não tiveram como trabalhar, né? Não tiveram como ter os seus rendimentos e não tinham que colocar em casa e, consequentemente, a fome acabou aumentando. Clarina, ao longo do programa, você e o nosso outro convidado, vocês falaram a respeito, tocaram no assunto da família. A família, de um lado, ela não toca no assunto. Existe um grande silêncio a respeito do suicídio. Por outro lado, se há um integrante na família que tentou pelo menos cometer o suicídio, há uma culpa. Como construir um novo momento para que as famílias compreendam a importância de se tocar no assunto do suicídio? Bom, primeiro eu vou voltar um pouquinho, principalmente quando a Júlia trouxe as notícias. Eu fiquei extremamente inspirada e eu fui observando, porque a gente está gravando também as imagens de vocês. Todos nós demos um sorrisinho de a soslaio, sabe? Assim, eu vi todo mundo sorrindo e quanto que é bom a gente ouvir, né, histórias que nos inspiram. Aí então eu faço uma conexão com o que o Franklin trouxe em relação à dor ignorada. Muitas vezes, quando a gente ouve histórias, né, que nos inspiram, são histórias de motivação. Franklin traz sobre a dor ignorada, que a gente está passando fome. E eu acredito que é uma infelicidade nesse momento da gente passar fome e ter pessoas que, entre aspas, morrem de fome, porque isso é uma revelação da falta de dignidade humana, da falta de integridade que a gente tem, esse direito a ter uma alimentação, mas a gente não consegue. E também, fazendo também uma outra aproximação, quantos de nós não temos fomes existenciais no sentido de ter afetividade? E aí, então, puxo para a tua pergunta, que muitas vezes na família, e realmente como o Rodrigo bem pontuou, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade familiar de estabelecer essa comunicação, né? Da gente fazer essas conexões e estimular vínculos que principalmente estão permeados com a parte tecnológica. Quando ele traz a possibilidade da gente fazer uma desintoxicação digital, e eu trago o convite da gente fazer uma intoxicação afetiva, no sentido da gente entender que muitas vezes a família que está em conflitos, e obviamente eu não conheço nenhuma família que não seja disfuncional e que não viva conflitos, porque a gente vive, aliás, né, quando a gente ama, a gente briga, porque enquanto a gente está brigando, é porque a gente não está se tornando indiferente às pessoas. Existe uma necessidade, um pedido para que haja transformações e mudanças comportamentais, principalmente no contexto familiar. Quando alguém, uma criança ou qualquer pessoa dentro da nossa família que fale que está pensando em se matar, aí que é um momento da gente parar tudo e falar o que está errado, porque não é possível que você, né, possa abrir mão da sua existência, que foi tão carinhosamente, tão amorosamente cuidada, que a gente não possa ajudar. Então, a ideia é a gente realmente estimular essas conexões, esses vínculos, a gente cada vez mais, dentro da família principalmente, não tornar o suicídio um tabu, porque isso é muito sério, né? Quando alguém fala que quer se matar, a gente não pode se tornar indiferente, porque eu tenho um trabalho há muito tempo com luto por suicídio. E o que eu mais ouço é as pessoas falando assim, Karina, essa pessoa pediu ajuda e eu estava com muita falta de paciência, e dá uma falta de paciência, porque mexe com a nossa impotência. E aí, então, a gente pode falar, vamos juntos tentar vencer essa situação. Você não está sozinho. Esta frase eu acho que é extremamente importante, principalmente para alguém ouvir, principalmente quando está em vulnerabilidade. Karina, você usou o termo, eu quero fazer a pergunta em cima da sua última frase, falta de paciência. Os profissionais da área de saúde, eles estão capacitados para atender esse novo momento que a gente vive na sociedade em relação ao suicídio?
Infelizmente ainda não. Aqui no Brasil a gente está muito aquém em relação à falta de habilitações para pessoas que possam acolher o sofrimento existencial. Entendo que se a gente tiver que ter e falar sobre um certo vilão, é o sofrimento existencial que acontece. E aí, então, eu tenho um sonho de consumo desde que eu me formei como psicóloga para trazer este assunto para as lides acadêmicas. Fato esse que me fez agora fazer uma pós-graduação em suicidologia dos processos autodestrutivos, que eu tenho o privilégio de ter o Rodrigo também como parte do corpo docente. Isso quer dizer, a gente cada vez mais, nós brasileiros, cada vez mais precisamos abrir espaços para habilitações e capacitações do acolhimento ao sofrimento existencial. Então, acho que a gente está no caminho, Joel. Eu estou muito esperançosa porque desde 2019 a gente tem ofertado essa pós-graduação em suicidologia. E para mim, realmente é um acalanto para o meu coração, que você sabe da minha história, eu sou uma pessoa que realmente sou militante em relação à necessidade da gente abrir esse assunto e falar sobre esse assunto e capacitar e habilitar pessoas cada vez mais para a gente fazer esse acolhimento. Ô, Rodrigo, você concorda com a Karina que os profissionais da área de saúde ainda não estão capacitados para fazer esse atendimento em relação às pessoas que cometem o suicídio? Sem dúvida, eu acho que a gente tem vários problemas aí, né? A gente tem o problema do estigma associado à saúde mental como um todo, né? A saúde geral fica muito apartada da saúde mental e os profissionais de saúde muitas vezes acabam não entendendo a saúde mental como parte do rol de atribuições e de competências que eles deveriam ter. E a gente tem um problema de formação muito importante. Eu, como coordenador de um curso de medicina, e a primeira turma agora, começando, recém-nascido o curso, a gente está com essa métrica, assim, com essa visão de tornar esses estudantes, futuros médicos, pessoas sensíveis ao sofrimento psíquico, às questões psicossociais. Então, a gente tem que fazer uma discussão acadêmica bastante ampla, porque as universidades, em geral, não estão formando pessoas com essa sensibilidade, com essa competência de abordagem. E isso é trágico, porque a gente sabe, por exemplo, que numa unidade básica de saúde, 50% das pessoas que buscam atendimento, seja lá por qual motivo, né, tem um sofrimento psíquico importante associado. Então, a gente precisa realmente mudar a formação, reduzir o estigma. Acho que uma outra questão, que o coitado do profissional de saúde agora está num momento muito difícil, em que ele também está tendo que lidar com as suas fragilidades. Os problemas da pandemia, né? Em relação à pandemia. Então, acho que outro ponto importante é que o próprio profissional de saúde, a massa dos trabalhadores de saúde, também tem altas taxas de sofrimento psíquico. Então, são dois problemas que a gente precisa abordar, né? A gente exige, muitas vezes, do profissional de saúde essa sensibilidade, mas quem está tendo essa sensibilidade com ele também, né? Então, uma coisa retroalimenta a outra, né? Então, acho que esses dois aspectos são muito importantes em termos de fato, permitir que os profissionais se sintam aptos a cuidar de sofrimento psíquico, né? A formação universitária, que é deficitária de forma geral, né? A regra ela é ser deficitária nesse campo, e o outro, um olhar mais generoso com os profissionais de saúde, principalmente nesse contexto tão absurdo, tão grave que a gente tem vivido relativo à pandemia. O problema não seria esse, Karina, de que o profissional da saúde vê o problema como o do outro, esquece que ele é um ser humano que pertence à mesma sociedade, que pode estar sofrendo as mesmas angústias, os mesmos problemas psicológicos, mas ele se desassocia disso, né? O problema é do outro, não é dele, né? Esse é o grande problema de tratar esse assunto também em relação ao suicídio, né? Joel, a tua fala é extremamente importante. Por quê? Porque o problema não está com o outro. A partir do momento que a gente entender que o problema é nosso, nós seres humanos, e todo ser humano sofre, e a gente começar a fazer, né, e tomar ações para a gente fazer esse acolhimento do nosso sofrimento. Isso quer dizer que não são eles que sofrem, não são eles que querem se matar, somos nós que temos realmente essa potência de vida e de morte. Isso quer dizer que está em nós também o manejo e toda a possibilidade da gente desenvolver ações,
Quando o Rodrigo fala que já está trazendo no curso de medicina, e eu falo que eu estou, né, nessa pós-graduação em suicidologia, e para mim é muito um protagonismo que a gente assume. Eu não estou falando e dando os louros para a gente. Todas as pessoas envolvidas nessa habilitação e nessa possibilidade de estarem inseridas nesses programas de habilitação e de capacitação são pessoas que acreditam que o problema não está neles, estão em nós. O problema está em nós, minha gente. Enquanto a gente não fizer esse cuidado e olhar para esse sofrimento, olhar que nós precisamos, né, cuidar da saúde mental, cuidar do nosso sofrimento existencial, a coisa não vai andar. Então, assim, fico muito, muito feliz com a tua fala, porque enquanto a gente não trouxer para a primeira pessoa todo esse sofrimento e essa dor, né, a gente não vai mudar o cenário. E já estamos mudando a partir desse momento em que a gente fala. O problema é de cada um de nós, como é que a gente promove alterações e ações para a gente conquistar um bem-estar. Rodrigo, a pandemia trouxe mais ansiedade, mais problemas psicológicos. Como trazer uma nova visão da saúde mental para que a gente possa tratar esse assunto com a sua devida importância? Nossa, pergunta de $1 milhão essa, hein? Realmente, a saúde mental, a próxima pandemia é a de questões relativas à saúde mental, né? Isso está mais que anunciado, né? Eu acho que passa por uma capacitação dos profissionais de saúde, dos serviços públicos, privados, enfim, uma conscientização nesse sentido, né? Acho que passa por uma divulgação maior na sociedade. Eu acho que a gente vai ter que começar a contar mais com uma coisa que a gente entende, que a gente sabe da política de saúde mental, que é com o cuidado comunitário, né? Muitas vezes as pessoas com alguma questão, algum sofrimento psíquico, elas não vão procurar um psicólogo, elas não vão procurar um psiquiatra, ou muitas vezes ela não tem acesso, ou elas têm muito preconceito em relação a buscar esse acesso. Então, muito do cuidado que a gente vai ter que ter enquanto sociedade nesse pós-pandemia vai ter que surgir de baixo para cima. A gente vai ter que eu brinco que a pandemia pode ter melhorado muitas pessoas. A pandemia não tem meio termo. Ela melhorou algumas pessoas, as pessoas, ou ela piorou as pessoas. Quando eu falo piorar no sentido de incentivar o egoísmo, de incentivar o comportamento predatório, de incentivar essa busca a gente está vendo aí as queimadas, todo o que esse pensamento tão egocêntrico e ganancioso gera sistemicamente, né? Agora, para as pessoas que melhoraram na pandemia, que se tornaram mais empáticas, que se tornaram mais abertas, essas pessoas vão fazer a diferença nesse pós-pandemia, porque esse processo que eu disse de formação é um processo de longo prazo, né? O imediato, eu acho que a gente vai precisar ter iniciativas comunitárias, iniciativas no prédio, no edifício onde a gente mora, no bairro onde a gente mora. A gente vai ter que começar a pregar a necessidade da gente ser mais solidário, da gente se apoiar mais, e isso é sempre um movimento de formiguinha, né? Eu acho que a gente vai ter que caminhar por isso, porque a questão da política pública, no momento, tudo também está voltado para a questão da pandemia, então o dinheiro da saúde mental, que sempre foi pouco, agora né, nem se fala, né? Então, se a coisa não brotar de baixo para cima da sociedade como um todo, eu não vejo uma saída a curto prazo mais diferente dessa, né? E a gente vai precisar voltar, de uma certa forma, a se organizar em comunidade, a criar, enfim, espaços de escuta coletivo. Eu acho que isso começa no próprio prédio onde a gente mora, na rua onde a gente mora. A gente vai ter que ter multiplicadores, né? Eu costumo dizer que a gente precisa de pontos de luz, né? Pontos de luz nas instituições, nos bairros, que possam fazer esse primeiro acolhimento em saúde mental, que tenham instrumentalizado minimamente como abordar, como escutar. Se a gente não caminhar para um programa extensivo de pontos de luz, aí, de pessoas que se disponham a fazer voluntariamente essa abordagem, a gente vai estar num cenário bastante perigoso e bastante grave, no meu entender.
Karina, essa bolha de solidariedade que surgiu na pandemia, o olhar que as pessoas estão tendo pelo seu próximo, pelo seu vizinho, pelo morador, a pessoa que está sofrendo, que mora na sua própria rua, ela pode ser um antídoto para o individualismo da sociedade na pós-pandemia? Sim, ela pode ser um antídoto e talvez seja um movimento que a gente precisa migrar, rumar. Eu gosto muito da ideia do que o Rodrigo acabou de trazer, né? Que a gente precisa ser ponto de luz e ponto de terra, porque a gente precisa olhar, quando eu falo terra, no sentido da gente olhar uma realidade que não é a das melhores, mas assim, eu acredito muito que os atos de amor e de afeto são atos, e principalmente de solidariedade, são atos que vão fazer com que a gente, pelo menos, lide com a nossa dor de uma forma um pouco menos traumática. E eu acredito muito, eu vou fazer uma fofoquinha, que o Rodrigo, ele é conhecido como o psiquiatra da sociedade, e eu sou conhecida como educadora dos pés descalços. Não por acaso, a gente tem muito essa visão mais social e essa visão de que, quando eu falo que ele é um psiquiatra da sociedade, porque realmente o que eu mais gosto e admiro no Rodrigo é esse caráter, né, da gente sempre chamar atos de solidariedade, mas no sentido social, coletivo, que sozinha a gente não faz mudança nenhuma. E eu, como educadora dos pés descalços, né, sou muito chão, sou muito realidade, no sentido que eu parei de esperar, né, incentivo de políticas públicas. Não que eu desacredite, ainda tenho esperança que a gente tenha, mas assim, eu acredito que a gente tem de ser agente de mudança, no sentido que a gente tem que colocar a mão na massa, a gente tem que acreditar e fazer a diferença com o que a gente dá, com o que a gente pode, né? A gente faz o possível e muitos de nós estamos fazendo atos de solidariedade para lidar com as nossas dores. E eu acho isso fenomenal, Joel. Quando você me pergunta que talvez seja o antídoto, é o único antídoto que a gente tem. Juntos, a gente consegue andar muito mais, né? Muito mais adiante do que só separado e isolado. A gente está caindo a ficha que se a gente ficar isolado, já não basta o isolamento, né, que a gente tem vivido por causa da pandemia, a gente não pode ficar solitário na nossa vida e na nossa existência. Então, realmente, eu acredito que a gente tem que trazer pontos de luz e de terra, no sentido da gente andar e caminhar no que é possível e naquilo que a gente pode fazer. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei quem é o autor, mas fala assim, que quem dá mais do que pode já está dando o que não pode. Nesse sentido, andar com os pés no chão, e o importante é assim, a gente já está numa trajetória que a gente andou muito, hein? 6 meses que a gente está sobrevivendo e vivendo e lidando com essa situação que a gente ficou com muito medo do desconhecido, mas a gente bancou e vai bancar sim, vai bancar a partir do momento que a gente se unir, juntar as nossas forças. Rodrigo, a Karina lembrou que você é conhecido como psiquiatra da sociedade. Isso mostra, entre outras coisas, a sua preocupação com o exercício da sua humanidade e o seu olhar em relação às pessoas que você atende. Mas também pode mostrar que a psiquiatria se afastou um pouco dos anseios da população. Você acha que a pandemia pode fazer novamente a conexão da psiquiatria com os anseios da população brasileira? Olha, Raul, tem que fazer. Eu acho que a gente está numa encruzilhada em relação à saúde mental no Brasil, que a opção vai ter que se voltar para as necessidades da sociedade brasileira. Não vai ter outra saída, né? Eu acho que não só eu, mas muitos profissionais de dentro da psiquiatria já estão mais sensibilizados em relação às questões sociais, aos fatores sociais, porque são óbvios, né? Não adianta querer negá-los, né? Eles têm participação no processo de adoecimento psíquico, eles contribuem ou eles ajudam, né, a sair do sofrimento psíquico. Então, eu acho que esse caminho, apesar de certa tendência a retrocesso aí na política pública, de um discurso mais reacionário, muitas vezes, a gente tem vários pontos de luz aí dentro da psiquiatria que estão pensando diferente, isso está formando uma massa crítica diferente, principalmente os novos psiquiatras estão vindo com uma formação mais aberta, mais
próxima das necessidades das pessoas. Então, eu acho que o futuro, em relação à especialidade no Brasil, eu vejo de uma forma mais promissora. Joel, Muito estamos bem. a 5 minutos. Você tem algum destaque final, Franklin? Acho que é importante todo mundo ligar as suas antenas e ficar atento ao que acontece à sua volta, né? Se algum familiar, algum conhecido demonstrar que está tendo algum problema, procure ajudar antes que seja tarde. Karina, o seu registro final da participação de mais um programa falando sobre suicídio é a preocupação do Observatório com o nosso novo projeto, Observatório em Movimento, é trazer temas polêmicos que importam à sociedade. E claro que a saúde mental tem aí um espaço muito grande no nosso projeto com a sua atuação. Suas conclusões finais rapidamente, Karina, e muito obrigado por participar novamente do nosso programa. As minhas considerações finais são gratidão imensa e parabenizá-los por essa nova ação. Observatório em Movimento, e o que eu tenho o privilégio de estar perto de vocês, é assim que a gente vai fazer mudanças. Gratidão imensa por vocês. Rodrigo, suas conclusões finais, rápido. Eu gostaria de saber, você citou o retrocesso que a sociedade brasileira vive, esse clima de ódio que existe na internet, na sociedade em geral. Como você visualiza? Você é esperançoso? Você imagina que com a atuação da sociedade civil a gente pode reverter esse quadro ou ele é irreversível? Raul, eu tenho que acreditar que é reversível, né? Senão fica difícil acordar pela manhã, né, para tocar a vida. Realmente eu acho que a gente precisa, de fato, voltar a fazer uma articulação política, não no sentido partidário, né, que talvez esse modelo já não contemple as necessidades da sociedade, como você mencionou, mas uma articulação política comunitária, uma articulação política com as mídias, com os formadores de opinião, para a gente começar a criar corpo para fazer frente aos desafios que o pós-pandemia vai trazer para o Brasil e para o mundo. Agradeço imensamente Karina, Raul e Frank. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Karina Okajima Fukumitsu, psicóloga com pós-doutorado em psicologia, e Rodrigo Martins Leite, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você vai acompanhar o Observatório na Brasil Atual. Nós vamos falar sobre a fome na pandemia. Um relatório divulgado pela Oxfam alerta que até 12 mil pessoas podem morrer de fome diariamente no mundo até o final de 2020, devido às consequências da pandemia. Esse programa você não pode perder. A fome na pandemia, na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã. E nós ficamos por aqui sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.